Os eclipses solares não apenas encantam nosso céu, mas também influenciam as crenças e conquistas humanas. Civilizações antigas, como os maias e os chineses, viam esses fenômenos celestes como presságios, muitas vezes interpretando-os como sinais de mudanças significativas na liderança ou no destino. Eles acompanhavam cuidadosamente os movimentos do Sol e da Lua, criando calendários complexos para prever o momento dos eclipses. Vamos para o século XX. O eclipse solar de 1919 foi um marco importante na ciência. Durante esse evento raro, cientistas testaram a revolucionária teoria da relatividade geral de Albert Einstein. As observações de astrônomos como Arthur Eddington mostraram que a luz de estrelas distantes se curva ao redor do Sol, confirmando a ideia de Einstein de que a gravidade pode curvar a luz. Essa descoberta não apenas mudou nossa compreensão do universo, mas também demonstrou a profunda conexão entre fenômenos naturais e a curiosidade humana. Portanto, da próxima vez que um eclipse ocorrer, lembre-se de sua rica história e do conhecimento que ele continua a trazer. Acredite ou não, um homem se proclamou imperador. Em 1859, uma figura única chamada Joshua Abraham Norton causou alvoroço em São Francisco ao se declarar imperador dos Estados Unidos. Apesar de não ter poder oficial, Norton rapidamente se tornou o favorito da cidade. Ele andava pelas ruas em um luxuoso uniforme militar, entretendo os moradores com suas excentricidades e comportamento majestoso. As pessoas frequentemente o apoiavam com gentilezas, oferecendo comida ou doações. Para fortalecer seu império, Norton até criou sua própria moeda, que alguns comerciantes aceitavam como pagamento. Sua personalidade carismática e dedicação ao título autoproclamado o tornaram uma celebridade local, despertando tanto simpatia quanto curiosidade. Norton defendia várias iniciativas, incluindo a construção de uma ponte entre São Francisco e Oakland, que foi realizada muitos anos depois, na forma da ponte Golden Gate. Seu legado vive, lembrando-nos do poder da imaginação e do espírito comunitário. Será que o sonho excêntrico de um homem pode realmente mudar a história? Prepare-se para se surpreender com a misteriosa doença do Alasca. Na década de 1950, uma pequena vila no Alasca enfrentou um surto chocante de uma doença que afetou muitos moradores e até levou a mortes. Essa doença misteriosa apresentava sintomas semelhantes aos da gripe, causando pânico na comunidade unida. Especialistas médicos tentaram descobrir a origem e, no final, descobriram que a causa eram pedaços estragados de gordura de baleia, contaminados por bactérias perigosas. Os moradores da vila consumiram essa comida estragada, o que provocou uma onda repentina de doenças. No entanto, tão rápido quanto apareceu, a doença desapareceu, deixando muitas perguntas e lembranças inquietantes. Curiosamente, após esse surto, não foram registrados mais casos semelhantes, tornando-o único na história médica. Hoje, isso serve como um lembrete de como somos vulneráveis ao nosso ambiente e da necessidade de entender os perigos potenciais escondidos em nossas fontes de alimento. Que lições podemos aprender com este capítulo assustador da história do Alasca? Difícil de acreditar, mas a comida de rua une comunidades. Esses pequenos restaurantes em favelas revelam a rica diversidade cultural e a resiliência das pessoas. Imagine caminhar por uma calçada vibrante, onde um pequeno fogareiro chia, liberando o aroma irresistível de refeições recém-preparadas. Nesses locais movimentados, os vizinhos se reúnem, compartilhando arroz simples, legumes em conserva refrescantes e sopa de miso quente. Cada prato, embora simples, carrega o peso da tradição, receitas muitas vezes passadas de geração em geração, cheias de amor e história. Os vendedores ambulantes trabalham incansavelmente, enfrentando recursos limitados e ambientes desafiadores, mas sua alegria brilha ao servir suas comunidades. Comer nesses restaurantes improvisados vai além da simples alimentação, cria conexões que enriquecem vidas. Uma tigela de sopa de miso, compartilhada com estranhos, pode levar a risadas, histórias e amizades que vão além das palavras. Essas experiências nos lembram que, em meio às dificuldades da vida, o coração de uma comunidade pode ser encontrado nas refeições mais simples. A comida de rua nas favelas nos ensina que, às vezes, os momentos mais significativos vêm dos lugares mais inesperados. Você sabia que os torcedores letões respeitam os adversários após os jogos? Quando a equipe de hóquei da Letônia vence uma partida em casa, algo especial acontece. Os torcedores do time vencedor costumam visitar a embaixada do país adversário, levando flores para deixar na entrada.
Essa tradição única demonstra o profundo respeito e a irmandade esportiva que os torcedores letões têm pelos seus oponentes. Em vez de apenas celebrar a vitória, eles reconhecem os esforços dos jogadores e torcedores adversários, transformando a atmosfera competitiva em um clima de camaradagem. É uma ótima maneira de mostrar que, no esporte, o verdadeiro espírito não está apenas na vitória, mas também no respeito mútuo. Muitos jogadores e torcedores de outros países admiram essa tradição, que destaca a Letônia no cenário esportivo internacional. Então, da próxima vez que você torcer pelo seu time, pense em como pode promover a bondade e o respeito, e não apenas a rivalidade. Arnold Schwarzenegger dedicou um mês inteiro a treinos intensivos com armas para se tornar o icônico ciborgue assassino. Esse treinamento não envolveu apenas tiro. Ele também aprendeu a montar e desmontar armas de olhos vendados. Essa técnica inusitada o ajudou a alcançar uma precisão robótica nos movimentos, tornando sua interpretação do Exterminador extremamente realista. A cada treino, ele aprimorava suas habilidades, transformando o que muitos poderiam considerar apenas tiro em uma verdadeira arte. Esse nível de dedicação mostra o quanto ele levava a sério seu papel. Não se tratava apenas de cenas de ação emocionantes. Ele queria se tornar o personagem e incorporar a eficiência implacável da máquina. Então, quando você assiste ao filme, lembre-se de que a atuação de Schwarzenegger foi o resultado de horas de prática e comprometimento para criar uma experiência cinematográfica verdadeiramente inesquecível. Você consegue imaginar que um peixe-gato elétrico pode dar choque? Essa criatura notável, conhecida cientificamente como Malapterurus electricus, se esconde nas águas turvas dos rios africanos, guardando seu segredo eletrizante. Diferente de muitos outros peixes, o peixe-gato elétrico evoluiu para ter um órgão interno formado por células musculares modificadas, que podem liberar potentes descargas elétricas de até 350 volts. Esse choque poderoso não é aleatório nem fraco. Ele pode paralisar peixes pequenos instantaneamente, derrubando comida das mãos de humanos desavisados e até atordoando animais maiores como percas e crocodilos. O peixe-gato elétrico fornece uma descarga elétrica contínua, tornando-se um predador altamente eficiente. Quando ataca, o choque dura apenas alguns segundos, tempo suficiente para deixar sua presa flutuando indefesa na água. Com uma impressionante furtividade, o peixe-gato nada para consumir sua refeição imobilizada, sem se preocupar. Além disso, esse peixe fascinante não é apenas um caçador. Ele também usa sua habilidade elétrica para se defender. O peixe-gato elétrico realmente representa as maravilhas da natureza, agindo como uma arma de choque subaquática por direito próprio. A região da Baía Balena, na Costa Rica, é famosa por seu formato único e impressionante, que se assemelha à cauda de uma baleia quando vista de cima. Essa característica incrível é um deleite visual para quem sobrevoa a área, onde a vegetação exuberante encontra as águas cristalinas. Conhecida como Baía das Baleias, a Baía Balena recebe esse nome devido às baleias jubarte, que migram para essas águas quentes anualmente. Esses gigantes gentis vêm de mares mais frios, em busca de um refúgio seguro para acasalar e dar à luz. O formato de cauda da baía, além de ser uma visão notável, proporciona um ambiente ideal para a diversidade da vida marinha. A geografia única da baía gera águas calmas e ricas em nutrientes, atraindo uma abundância de peixes e outras criaturas marinhas, criando um ecossistema vibrante. Muitos visitantes vão à área para fazer ecoturismo, na esperança de ver as majestosas baleias saltando e brincando em seu habitat natural. Observar esses animais magníficos de perto cria uma conexão inesquecível com as maravilhas do oceano e destaca a importância da conservação marinha. Você sabia que sua mão esquerda digita mais? É surpreendente, mas estudos mostram que cerca de 56% da digitação em um teclado QWERTY é feita pela mão esquerda. Esse fato interessante está relacionado ao layout do teclado, onde letras frequentemente usadas como E, R, T e A estão principalmente do lado esquerdo. Embora a maioria das pessoas seja destra, o design do teclado parece favorecer a mão esquerda, criando um curioso desequilíbrio. Pensando bem, isso pode resultar em uma maior velocidade de digitação para canhotos, ou para aqueles que usam mais a mão esquerda. Mesmo com bilhões de pessoas digitando todos os dias, essa característica do design do teclado muitas vezes passa despercebida. Então, da próxima vez que você digitar,
Reserve um momento para pensar em como seus dedos dançam sobre as teclas e se a sua mão esquerda está fazendo a maior parte do trabalho. É um pequeno detalhe que pode mudar sua percepção sobre a digitação e as ferramentas do dia a dia que usamos. Você sabia sobre as moedas mágicas da Fonte de Trevi? Este famoso monumento em Roma tem uma tradição incrível. Os visitantes jogam 3 moedas em suas águas deslumbrantes, criando um ritual agradável que atrai milhões de turistas todos os anos. Segundo a lenda, a primeira moeda garante o retorno a Roma. A segunda promete um novo amor e a terceira um futuro casamento. Mas o mais surpreendente é que essas moedas jogadas somam cerca de 3.000 euros por dia. Em um ano, isso totaliza cerca de 1,4 milhão de euros, que são generosamente doados a várias organizações de caridade. Esse dinheiro ajuda a financiar programas para os necessitados na cidade. Então, da próxima vez que você admirar as lindas esculturas e as águas fluindo da Fonte de Trevi, lembre-se de que seu pequeno gesto de jogar uma moeda desempenha um papel importante em ajudar muitos. Não é incrível? É verdade que as mantas dançam debaixo d'água? Imagine encontrar raias-mantas gigantes deslizando serenamente pelo oceano, mostrando movimentos que lembram grandes bailarinas. Essas criaturas magníficas têm envergaduras impressionantes que podem chegar a 7 metros. Elas navegam nas profundezas com uma graça notável, usando suas grandes nadadeiras peitorais em forma de asas para realizar giros lentos e elegantes. Enquanto se movem, as raias-manta filtram plâncton através das nadadeiras cefálicas que se abrem como chifres macios, mostrando sua estratégia de alimentação de forma fácil. Além de sua beleza física, as mantas são conhecidas por sua inteligência e curiosidade. Elas frequentemente se aproximam dos mergulhadores, curiosas sobre sua presença, e às vezes permitem um contato suave, criando memórias inesquecíveis, tanto para os humanos quanto para as mantas. Esses animais sociais se reúnem em estações de limpeza, onde ficam paradas enquanto peixes menores se alimentam de parasitas em sua pele. As migrações das mantas podem abranger milhares de quilômetros, destacando seu status como alguns dos gigantes mais viajados do oceano. No entanto, esses gigantes graciosos enfrentam ameaças da sobrepesca e da poluição, levando os conservacionistas a agir. Ao proteger as mantas, preservamos não apenas uma espécie notável, mas também um espetáculo extraordinário de elegância oceânica. Vamos revelar a verdade sobre tijolos e alumínio. Você sabia que os tijolos têm uma história surpreendente que antecede o alumínio? Os primeiros tijolos foram criados por Johann Wolfgang Dobereiner em 1823, usando uma mistura única de hidrogênio e platina. Esse processo inovador permitiu a criação de materiais de construção duráveis muito antes do alumínio se tornar conhecido. Apenas 3 anos depois, em 1826, John Walker apresentou o alumínio, mudando o mundo dos materiais e da produção. É incrível como esses dois materiais, tão comuns hoje, têm origens tão diferentes. Os tijolos foram usados por milênios, desde civilizações antigas, enquanto o alumínio é uma invenção moderna que transformou indústrias. Ambos os materiais possuem propriedades únicas, tornando-os indispensáveis na construção e no design. Os tijolos oferecem resistência, enquanto o alumínio é valorizado pela leveza e maleabilidade. Como você acha que esses materiais continuarão a moldar nosso mundo? O excesso de treino realmente afeta os ciclos menstruais das mulheres? Sim, é uma pergunta surpreendente, mas séria. Mulheres que sobrecarregam seus corpos com esportes ou exercícios podem enfrentar uma condição chamada amenorreia. Isso acontece quando o corpo entra em um modo que muitas vezes chamamos de modo de fome. Nesse estado, o corpo prioriza funções vitais, desligando os processos reprodutivos, e os ciclos menstruais podem parar. É como se o corpo dissesse: não consigo lidar com treinos intensos e com a manutenção de uma gravidez agora. Isso pode ser causado por exercícios excessivos, especialmente quando combinados com uma alimentação inadequada. É importante que as mulheres fiquem atentas aos seus treinos e mantenham uma dieta equilibrada, pois menstruações regulares são essenciais para a saúde geral. Se você é atleta e sente uma fadiga incomum ou pulou um ciclo, é hora de ouvir seu corpo e reavaliar seus hábitos de treino. Tem medo de perder o sinal do celular? A nomofobia é um medo real que muitas pessoas enfrentam hoje em dia. Esse medo está ligado ao pavor de ficar sem celular ou perder o sinal, mostrando o quanto a tecnologia está presente em nosso dia a dia.
Imagine entrar em um lugar sem sinal ou esquecer o celular em casa. Para alguns, esse momento pode causar pânico, pois se preocupam com chamadas importantes ou notificações perdidas. O aumento da nomofobia pode ser relacionado à nossa conexão constante com amigos, família e até trabalho. Quando a tecnologia facilita nossa vida, ela também pode nos fazer sentir vulneráveis sem ela. Isso levanta questões interessantes sobre nossa dependência dos smartphones. Será que estamos muito dependentes desses dispositivos? Compreender esse medo pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio entre aproveitar a tecnologia e estar presentes em nossa vida cotidiana. Vamos revelar a verdade sobre a viagem de Tom Turcich. Este aventureiro de Nova Jersey fez uma incrível viagem de 7 anos pelo mundo com sua fiel cachorra Savannah. A jornada começou quando Tom adotou Savannah de um abrigo no Texas e juntos se tornaram uma dupla inspiradora. Percorrendo milhares de milhas por diferentes continentes, eles encontraram paisagens deslumbrantes, culturas vibrantes e pessoas interessantes. Eles não só caminharam por trilhas pitorescas, mas também exploraram cidades movimentadas e praias tranquilas. Surpreendentemente, Savannah se tornou a primeira cachorra a completar uma aventura global, mostrando a força do vínculo entre um homem e seu animal de estimação. Desde montanhas majestosas até oceanos infinitos, a viagem ensinou-lhes lições valiosas sobre amizade, resiliência e a beleza do mundo. Tom documentou suas aventuras, compartilhando histórias emocionantes e fotos incríveis que atraem amantes de animais e viajantes. O que inspira tais explorações e amizades, e que histórias aguardam os futuros aventureiros. O que realmente torna a pele das pálpebras tão delicada? A pele das pálpebras é a mais fina do seu corpo, com apenas meio milímetro de espessura. Essa camada delicada não é só pequena, ela desempenha um papel importante na proteção dos seus olhos. Como a pele das pálpebras é muito sensível ao toque, mudanças de temperatura e irritantes externos, ela reage rapidamente a ameaças potenciais, como um vento forte ou poeira. No entanto, essa sensibilidade tem seu preço. Devido à sua fragilidade, a pele das pálpebras também é mais propensa a desenvolver linhas finas e rugas com a idade. Para que essa área pareça jovem e saudável, é importante usar produtos de cuidados que atendam às suas necessidades únicas. Considere usar limpadores suaves e hidratantes nutritivos, especialmente formulados para as pálpebras. Então, da próxima vez que você pensar em cuidados com a pele, não se esqueça de dar atenção à pele mais fina do seu corpo. É verdade que a hanseníase não é mais contagiosa. Essa doença antiga, também conhecida como doença de Hansen, sempre foi cercada de mal-entendidos, gerando medo e estigma. Durante séculos, pessoas com hanseníase enfrentaram isolamento severo devido a sintomas visíveis, como lesões na pele e desfiguração. O que muitos não percebem é que a hanseníase não é facilmente transmissível. É necessário um contato prolongado com uma pessoa não tratada para que a doença se espalhe. Esse fato revela que nossos medos muitas vezes vêm de equívocos. Notavelmente, a primeira evidência esquelética de um leproso foi descoberta enterrada fora de uma área urbana, desafiando costumes hindus sobre cremação. Essa escolha de sepultamento ilustra a intensa marginalização histórica daqueles que sofrem de hanseníase, refletindo as lutas sociais com doenças que alteram a aparência física. Felizmente, os avanços médicos modernos transformaram a hanseníase em uma condição controlável, permitindo que as pessoas tenham vidas mais plenas. No entanto, o estigma do passado persiste, mostrando nossa necessidade de educação e empatia. Ao entender melhor essa doença, podemos criar um ambiente mais compassivo para aqueles afetados por seu legado. Você sabia que o som não pode se propagar no espaço? Esse é um fato surpreendente que muitos não conhecem. O som precisa de algo para se mover, como o ar ou água. No espaço aberto, o vácuo significa que quase toda a matéria está ausente, e as ondas sonoras não conseguem se mover, pois não há partículas. Por isso, os astronautas se comunicam por rádio. Suas vozes não podem ser transmitidas sem tecnologia. Imagine ouvir sua música favorita ou os sons da natureza em silêncio. Assim é o espaço. Mas não é apenas a ausência de som. O vácuo também afeta como sentimos outras coisas, como pressão e temperatura. Quando os astronautas saem para o espaço, eles usam trajes especiais para se proteger dessas condições extremas. Isso nos faz pensar sobre a importância da nossa atmosfera para a vida na Terra. Então, embora possa ser silencioso lá, as maravilhas do espaço não são de todo mudas.
Você já se perguntou por que a Etiópia tem um calendário único? A Etiópia utiliza seu próprio sistema de calendário, que possui 13 meses em vez dos 12 habituais do calendário gregoriano. Esse sistema fascinante é baseado no antigo calendário copta, e isso significa que os etíopes estão vivendo atualmente no ano de 2006, enquanto a maior parte do mundo está em 2025. Os 13 meses incluem 12 meses de 30 dias e um mês curto chamado Pagumi, que tem 5 dias em anos normais e 6 dias em anos bissextos. Esse calendário não só reflete a rica história e cultura da Etiópia, mas também influencia a vida cotidiana, desde a definição de feriados até o planejamento de eventos. Por exemplo, o Ano Novo na Etiópia, conhecido como Enkutatash, cai em 11 ou 12 de setembro no calendário gregoriano. Não é interessante como uma forma diferente de medir o tempo pode moldar a identidade e as tradições de uma nação? Você sabia que a cera do ouvido, ou cerume, não é apenas um pequeno incômodo? Ela desempenha várias funções importantes para a saúde dos seus ouvidos. Essa substância pegajosa atua como uma barreira natural, evitando que sujeira, poeira e bactérias entrem no canal auditivo. Ao reter essas partículas indesejadas, a cera do ouvido protege o ouvido interno de infecções e irritações. E não para por aí. A cera do ouvido também afasta insetos incômodos. Ela contém substâncias que repelem insetos, especialmente mosquitos. Quando esses pequenos invasores entram em contato com a cera do ouvido, eles encontram um ambiente desfavorável. Isso significa que a cera do ouvido não só protege seus ouvidos, mas também age como um repelente contra insetos indesejados. Então, da próxima vez que você pensar em limpar os ouvidos, lembre-se de que a cera do ouvido faz mais do que apenas ficar lá. Ela trabalha duro para proteger seus ouvidos da sujeira e dos insetos. Acredite ou não, os pássaros podem dormir durante o voo. Algumas espécies incríveis, como os andorinhões, desenvolveram essa habilidade extraordinária de adormecer no ar. Esses pássaros podem ficar no céu por vários dias, o que é perfeito para suas longas migrações. Imagine como eles percorrem milhares de milhas sobre oceanos e paisagens enquanto descansam. Essa adaptação é vital para sua sobrevivência, ajuda-os a evitar predadores e a manter o rumo sem pousar com frequência. Os andorinhões podem entrar em um estado chamado sono uniemisférico, o que significa que apenas uma metade do cérebro dorme, enquanto a outra permanece alerta. Essa habilidade incrível permite que eles se orientem e percebam perigos potenciais, garantindo segurança mesmo durante o descanso. Não é surpreendente como a natureza deu a alguns pássaros essas habilidades incomuns? A capacidade deles de combinar descanso e viagem demonstra as maravilhas da evolução. Os cães possuem uma habilidade única que os diferencia dos humanos, seu incrível olfato. O segredo está na estrutura de suas orelhas e nas dobras internas. Essas estruturas são perfeitas para capturar e direcionar os odores diretamente para o nariz. Quando um cão fareja o ar, as dobras das orelhas desempenham um papel importante na captura de diferentes cheiros, melhorando sua capacidade de identificar aromas muito além do que nós conseguimos. Por exemplo, enquanto nós conseguimos distinguir um ou dois odores ao mesmo tempo, os cães podem captar centenas, devido ao seu olfato aguçado, que é cerca de 40 vezes mais sensível que o nosso. Essa adaptação incrível não só os ajuda a encontrar objetos ou pessoas perdidas, mas também é útil em tarefas como operações de busca e salvamento, ou até mesmo na detecção de doenças em humanos. Não é surpreendente como esses companheiros peludos conseguem explorar o mundo através dos odores? Você pode se surpreender que a França possui ilhas. Apesar do fim do colonialismo tradicional, a França ainda controla várias ilhas espalhadas pelo Mar do Caribe, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Territórios como Guadalupe e Reunião não são apenas destinos turísticos incríveis, mas também lembranças da influência histórica da França. Por outro lado, a Grã-Bretanha administra 14 territórios ultramarinos, como as Bermudas e as Ilhas Falkland, criando um cenário moderno que reflete o legado colonial. Essa administração contínua levanta questões sobre soberania e identidade para as pessoas que vivem nessas ilhas. Elas são cidadãs britânicas ou francesas. Como vêem seu lugar no mundo hoje? Ao explorar esses territórios, revelamos histórias e culturas moldadas tanto por encantos quanto por desafios, mostrando que as consequências do colonialismo estão longe de terminar, o que isso significa para o futuro dessas ilhas.
Você sabe o que realmente afeta os títulos do Tour de France? 7 títulos do Tour de France de 1999 a 2005 permanecem sem vencedor devido a sérios escândalos de doping envolvendo Lance Armstrong e outros ciclistas famosos. O que deveria ser o auge do ciclismo foi ofuscado por suspeitas e escândalos. Armstrong, que foi considerado uma lenda do esporte, acabou perdendo seus títulos após a revelação de práticas de doping em larga escala. Isso teve um impacto enorme não só sobre ele, mas sobre todo o esporte. Outros atletas da época também foram submetidos a controle semelhante, resultando em um período sombrio para o ciclismo profissional. O Tour de France, uma corrida que simboliza resistência e fair play, agora carrega o peso das dúvidas daquela época. Sem campeões oficiais nesses anos, os fãs ficam se perguntando como teria sido a história se esses recordes fossem limpos. A sombra desses escândalos ainda paira sobre a corrida hoje. Explore Gasa d'Allur, o tesouro escondido das Ilhas Faroé. Uma vila aconchegante, cercada por montanhas majestosas e penhascos íngremes, Gasa d'Allur parece uma cena de conto de fadas. Até pouco tempo atrás, chegar a este lugar mágico só era possível a pé ou de helicóptero, o que aumentava ainda mais sua exclusividade. Uma das principais atrações é a cachoeira Moulagl Jufur, que despenca rapidamente no oceano. A vista da cachoeira se misturando ao mar cria uma paisagem deslumbrante, perfeita para fotógrafos e amantes da natureza. O isolamento da vila ajudou a preservar seu charme, fazendo com que os visitantes se sintam como se tivessem voltado no tempo. Muitos viajantes ficam encantados com a beleza tranquila e a atmosfera pacífica de Gasa d'Allur, tornando-o um destino imperdível nas Ilhas Faroé. Seja caminhando por trilhas incríveis ou simplesmente admirando a vista da cachoeira, Gasa d'Allur oferece experiências inesquecíveis. Então, por que não adicionar este tesouro escondido à sua lista de viagens? Prepare-se para se surpreender com a origem das laranjas. As laranjas são, na verdade, um híbrido fascinante das variedades Apollo e Mandarim, cultivadas pela primeira vez no Sudeste Asiático há cerca de 4.000 anos. Essa fruta não só tem uma história rica, mas também se tornou um dos lanches e sucos favoritos do mundo. Hoje, o Brasil e os Essex e Iowa lideram a produção de laranjas, com a Flórida sendo especialmente famosa por suas variedades suculentas e doces. Na verdade, as laranjas são tão populares que têm um impacto significativo na economia agrícola dessas regiões. Com alto teor de vitamina C e um sabor refrescante, não é surpresa que se tornaram um alimento básico em muitos lares. Desde o café da manhã até o lanche do meio-dia, essas frutas vibrantes agradam pessoas de todas as idades. Você já parou para pensar na jornada que as laranjas fazem da fazenda até a sua mesa? Você sabia que FDR amava Warm Springs, Geórgia? Esta encantadora cidade do sul era o refúgio favorito de Franklin D. Roosevelt, o 13º presidente do Zeuatara. No início da década de 1920, ele descobriu suas fontes termais, que se tornaram essenciais na sua luta contra a poliomielite. Essas águas minerais o ajudavam a lidar com as dificuldades físicas causadas pela doença. Todo verão, Roosevelt e sua família iam para Warm Springs, onde ele podia relaxar e recuperar suas forças. Lá, ele construiu a pequena Casa Branca, uma simples casa de campo que servia como seu retiro. Warm Springs se tornou não apenas um lugar de descanso, mas um espaço onde ele podia se conectar com a natureza e renovar seu espírito. Além disso, o tempo que FDR passou em Warm Springs foi importante não só para sua saúde, mas também para sua carreira política, pois ele se encontrava com pessoas de diferentes origens, ouvindo suas preocupações e ideias. O legado desse lugar especial permanece, lembrando-nos da força que reside na resiliência e na cura. Você já visitou um lugar que trouxe conforto para você? Sim, podem. Os crocodilos são répteis incríveis e na natureza, sua vida pode durar um século. Essas criaturas antigas vivem em rios, lagos e pântanos em vários continentes, principalmente em regiões quentes. Sua longevidade é resultado de uma combinação de fatores, incluindo um metabolismo lento e a capacidade de se adaptar a diferentes condições. Algumas espécies, como o crocodilo marinho, podem viver por décadas. Eles crescem de forma lenta e constante, o que os ajuda a enfrentar predadores e mudanças no ambiente. Além de viver muito, os crocodilos desenvolveram estratégias de sobrevivência impressionantes, como mandíbulas poderosas e habilidades de caça discretas. Embora possam parecer ameaçadores, esses répteis desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a manter o equilíbrio.
Então, da próxima vez que você ver um crocodilo, lembre-se de que ele pode ser uma testemunha viva de um século de história e evolução. Não é incrível? Quando as rodas antigas mudaram a vida do Neolítico, a descoberta da roda nos pântanos de Ljubljana muda nossa visão sobre as inovações humanas primitivas. Esta região é rica em maravilhas arqueológicas, onde as condições aquáticas preservaram artefatos de madeira por milhares de anos. Arqueólogos que exploram essa paisagem rica revelam como as sociedades neolíticas adaptaram suas tecnologias para prosperar. A roda, uma invenção incrível, abriu novos caminhos para transporte e comércio, permitindo que essas comunidades antigas movessem mercadorias e pessoas de forma mais eficiente. Esse salto tecnológico não apenas melhorou a vida cotidiana, mas também favoreceu a interação com o meio ambiente e outras culturas. Ao estudar essas inovações antigas, entendemos melhor a criatividade e a engenhosidade de nossos antepassados. O que mais podemos aprender sobre nosso passado através dessas descobertas notáveis? A incrível história das placas de veículos. A França foi o primeiro país a introduzir placas de registro para carros em 14 de agosto de 1893, dando início a uma nova era na identificação de veículos. Antes desse padrão, os carros geralmente não tinham sinais de identificação, o que dificultava a ligação com seus proprietários. A introdução das placas facilitou o rastreamento e a regulamentação dos veículos, contribuindo para a segurança nas estradas. Imagine o caos em um mundo onde os carros não têm identificadores únicos. Esse sistema não apenas ajudou na identificação dos veículos, mas também abriu caminho para leis sobre propriedade e responsabilidade. Com o tempo, a ideia de registrar veículos se espalhou pelo mundo, tornando-se essencial para a gestão do transporte. Hoje, quase todos os países utilizam placas de registro, mostrando como uma ideia simples da França transformou o transporte global. Você não acha interessante como essa prática evoluiu desde então? Prepare-se para se surpreender com a beleza celestial da África. Em muitas culturas africanas, existe uma expressão poética que diz que o sol cresce sem estrelas, refletindo a relação única entre esses corpos celestes. Essa frase sugere que a luz do sol, brilhante e poderosa, existe por si só, sem precisar das estrelas para brilhar. Ela mostra como o sol não só domina o céu, mas também é uma fonte vital de vida e energia em nosso planeta. O sol ocupa um lugar central em várias práticas culturais, desde ciclos agrícolas até rituais que celebram a vida. Essa ideia destaca a profunda conexão de muitas culturas com a natureza, onde os movimentos e posições dos corpos celestes influenciam a vida na Terra. Essas crenças refletem um tema mais amplo nas histórias africanas, mostrando como as pessoas interpretam seu ambiente. Não é incrível como as dinâmicas celestiais moldam diferentes culturas e sua compreensão do universo? Você já pensou na força dos 4P? Os 4P do marketing, produto, preço, promoção e praça, são princípios fundamentais que definem como as empresas vendem seus produtos. Esses conceitos foram desenvolvidos no final da década de 1940 e ajudam as empresas a identificar e alcançar seu público-alvo de forma eficaz. Produto é o que você oferece, seja um item físico, um serviço ou uma ideia. Preço diz respeito à definição do valor, buscando um equilíbrio entre lucro e atração de clientes. Promoção envolve as estratégias usadas para comunicar os benefícios do produto, como publicidade ou promoções. Por fim, praça refere-se aos canais de distribuição que tornam o produto acessível aos consumidores. Dominar esses 4 elementos permite que as empresas criem uma estratégia de marketing atraente e estabeleçam uma conexão significativa com os clientes. O que você acha que esses princípios influenciam suas marcas favoritas? Você sabia que pêssegos simbolizam amor e afeto? Essa fruta deliciosa tem um lugar especial no coração de muitas culturas ao longo dos séculos. Na China antiga, os pêssegos eram vistos como símbolos de imortalidade e longevidade, frequentemente retratados na arte e no folclore como presentes de amor. Da mesma forma, na mitologia grega, os pêssegos eram associados à fertilidade e abundância, considerados a fruta sagrada da deusa do amor, Afrodite. O gesto delicado de dar um pêssego a alguém historicamente expressava sentimentos profundos, assim como hoje se presenteiam rosas. Ao oferecer essa fruta suculenta, você não só transmite doçura,
mas também a esperança de relacionamentos amorosos e frutíferos. Seja um pêssego para um amigo ou para uma pessoa especial, lembre-se de que esse pequeno gesto carrega uma rica história de afeto, calor e conexão. Portanto, da próxima vez que você morder um pêssego maduro, pense sobre o amor e a história que ele simboliza. Um fato interessante sobre o abacate. Você sabia que essa fruta cremosa e verde não era chamada de abacate antes? Quando chegou aos Estados Unidos, as pessoas a chamavam de pera de jacaré, por causa da sua casca áspera, que lembra a pele de um jacaré, e sua forma parecida com a de uma pera. No entanto, o nome que usamos hoje, abacate, vem da palavra ahuacatl, na língua náhuatl. Esse termo curioso significa ovinho, o que pode parecer estranho, mas está relacionado à forma da fruta. Essa conexão é um ótimo exemplo de como as culturas veem a natureza. O abacate percorreu um longo caminho desde aqueles primeiros dias. Agora é valorizado pelo seu sabor e benefícios à saúde, sendo rico em gorduras saudáveis, fibras e vitaminas. Seja em torradas no guacamole ou como complemento em saladas, o abacate conquistou seu lugar na cozinha moderna. Não é interessante pensar em como uma fruta com um nome tão incomum se tornou popular em todo o mundo? Você consegue imaginar a vida debaixo da terra em Derinkuyu? Esta incrível cidade subterrânea, localizada na Capadócia, Turquia, chega a impressionantes 85 metros de profundidade. Derinkuyu é uma maravilha da engenharia antiga, com uma complexa rede de túneis, cômodos e até poços. A cidade foi projetada para abrigar até 20 mil pessoas, mostrando a criatividade de seus criadores. Especialistas acreditam que Derinkuyu foi usada como refúgio, protegendo seus habitantes de invasões e ameaças, oferecendo um abrigo seguro sob a terra. O planejamento inclui áreas comuns, residências e depósitos, tudo cuidadosamente pensado para garantir conforto e segurança. Hoje, os visitantes podem explorar suas fascinantes profundezas, admirando a grandiosidade deste mundo subterrâneo. Imagine as histórias e vidas que floresceram nessas câmaras escuras e frescas há séculos. Você teria coragem de passar uma noite em um lugar tão incomum? Muitos não sabem, mas os albatrozes negros são nômades do oceano. Essas incríveis aves marinhas passam meses deslizando pelos vastos oceanos, alimentando-se de lulas e peixes pequenos. Com suas longas asas e voo gracioso, os albatrozes negros estão perfeitamente adaptados à vida no mar. Eles podem percorrer milhares de milhas no Oceano Pacífico, seguindo fontes de alimento e as mudanças das estações. Durante suas viagens, essas aves usam habilidades de navegação impressionantes, muitas vezes viajando sozinhas ou em pequenos grupos. Suas rotas migratórias podem levá-las de seus locais de nidificação na Nova Zelândia e Austrália, até as águas ricas em nutrientes ao longo da costa da América do Norte. Esse estilo de vida fascinante faz delas algumas das aves mais aventureiras da natureza. Você já se perguntou como é viver toda a vida no mar? Você não vai acreditar na jornada épica de Steve Feltham. Há 25 anos, ele acampa à beira do Lago Ness, em busca da verdade sobre o lendário monstro. Essa incrível dedicação lhe rendeu um recorde no Guinness pelo maior tempo dedicado à busca dessa criatura esquiva. Embora as histórias sobre Nessie cativem a imaginação de pessoas ao redor do mundo, os cientistas permanecem céticos. A maioria das supostas observações não tem provas confiáveis, já que muitas fotos e relatos foram desmentidos ao longo dos anos. No entanto, a paixão de Feltham nunca diminuiu. Ele armou seu acampamento sob chuva, neblina e no frio cortante da Escócia, sempre esperando ver o monstro mítico. Com um binóculo nas mãos e o coração cheio de sonhos, ele representa uma combinação única de aventura e determinação. O que leva uma pessoa a perseguir uma lenda por tanto tempo? Talvez seja a emoção da caça, a beleza do Loch Ness, ou apenas o sonho de provar que o impossível é possível. Fato surpreendente sobre a reprodução dos enguias. Em algumas espécies de enguias, os machos têm uma abordagem realmente estranha para a romance. Ao encontrar uma fêmea, o macho se agarra ao corpo dela com os dentes e nunca mais se solta. Isso não é apenas um comportamento peculiar, é crucial para a sobrevivência. O macho depende completamente da fêmea para se alimentar, tornando-se cada vez mais dependente dela. Com o tempo, ele se transforma em uma espécie de fábrica de esperma, produzindo esperma que pode fertilizar os ovos de sua parceira. Essa colaboração incomum permite que a fêmea se reproduza de maneira mais eficiente, pois ela sempre tem um estoque de esperma quando precisa.
No profundo e escuro oceano, onde esses peixes vivem, encontrar um parceiro é uma sorte rara. Por isso, esse método extremo aumenta suas chances de transmitir seus genes. A natureza não é incrível em sua criatividade. Essa adaptação única destaca as maneiras incríveis como as espécies evoluíram para sobreviver em suas condições. Difícil de acreditar, mas o Queen Mary quase teve outro nome. Em uma reviravolta curiosa, o famoso transatlântico quase foi chamado de Queen Victoria. Essa confusão inesperada aconteceu por causa de um mal-entendido com o rei George VI. A Cunard, responsável pelo navio, inicialmente queria homenagear a Rainha Victoria, uma figura monárquica muito querida, que governou a maior parte do século XIX. No entanto, quando o rei George VI soube do plano, ele pensou erroneamente que o navio havia sido nomeado em homenagem à sua esposa, a Rainha Mary. Isso fez com que o famoso navio recebesse o nome de Queen Mary, que certamente deixou sua marca no mundo das viagens marítimas. Desde então, o Queen Mary se tornou um hotel flutuante e um museu em Long Beach, Califórnia, onde os visitantes podem explorar sua rica história e seu luxuoso design Art Deco. Imagine se ela tivesse sido chamada de Queen Victoria, como seria diferente seu legado. Você pode se surpreender. A atmosfera de Titã é mais densa do que a da Terra. Titã, uma fascinante lua de Saturno, se destaca como o único satélite em nosso sistema solar, com uma atmosfera espessa que supera a nossa. Essa camada densa de ar rica em nitrogênio cria um ambiente único com lagos, rios e até chuva de metano. Surpreendentemente, a superfície de Titã está coberta por uma névoa laranja que bloqueia a luz visível, dificultando a pesquisa para os cientistas. No entanto, sob essas nuvens, há uma paisagem que lembra a Terra, moldada por condições climáticas e erosão. O que é ainda mais empolgante é que os pesquisadores acreditam que Titã pode conter os elementos necessários para a vida em seu oceano subterrâneo oculto. Isso significa que, embora pareça alienígena, Titã pode ter algumas características que tornam nosso planeta um lar para seres vivos. Então, será que Titã guarda segredos sobre a vida além da Terra? Você já pensou na densa atmosfera de Titã? Titã, uma incrível lua de Saturno, não é apenas uma rocha gelada flutuando no espaço. Ele possui uma atmosfera quase 2 vezes mais densa que o ar da Terra. Essa característica impressionante cria um ambiente misterioso, onde a visibilidade é extremamente limitada, envolta em névoa. Ao contrário da Terra, onde contamos com um céu claro, os visitantes de Titã se moverão através de uma densa neblina, já que a atmosfera da Lua é rica em nitrogênio e metano. Essa combinação resulta em condições climáticas dinâmicas e até mesmo em lagos de metano líquido em sua superfície. Os cientistas estão empolgados com Titã, pois estudar sua atmosfera pode revelar segredos da Terra primitiva e a possibilidade de vida em outras partes do sistema solar. Então, o que mais essa lua intrigante esconde sob seus céus nebulosos? Difícil de acreditar, mas o cérebro é como gelatina. Técnicas de dissecação descobriram que o cérebro humano tem uma consistência semelhante à de uma gelatina firme. Essa comparação surpreendente destaca o quão delicados e macios são nossos cérebros. A estrutura do cérebro é incrivelmente frágil, tornando-o vulnerável até mesmo a impactos leves. Por outro lado, em estado de decomposição, o cérebro adquire uma consistência parecida com a de pasta de dente, o que ilustra ainda mais as mudanças que ele sofre após a morte. Essa transformação não só ressalta a vulnerabilidade física do cérebro, mas também nos lembra da importância de proteger a cabeça. É impressionante pensar que algo tão essencial para nossos pensamentos e memórias pode ser tão suave e facilmente alterável. Compreender a fragilidade do cérebro pode mudar nossa percepção sobre lesões na cabeça e a importância de medidas preventivas. Não é incrível o quanto a textura do nosso cérebro pode nos contar sobre seu estado? Você sabia que na China há mais de 1,4 bilhão de cidadãos? Esse número impressionante faz da China o país mais populoso do mundo e destaca sua rica história e cultura. Com uma população tão grande, é possível imaginar a incrível diversidade dentro do país. Desde as movimentadas metrópoles como Pequim e Xangai, até as pitorescas vilas rurais, a variedade de estilos de vida, idiomas e tradições é fascinante. A enorme população também desempenha um papel importante na economia global. A China é um centro de produção e tecnologia, influenciando mercados ao redor do mundo.
No entanto, gerenciar uma população tão grande traz certos desafios. Questões como urbanização, sustentabilidade ambiental e distribuição de recursos exigem soluções inovadoras. Surpreendentemente, a China implementou várias políticas nos últimos anos para equilibrar o crescimento e a qualidade de vida de seus cidadãos. Ao refletirmos sobre nossas próprias comunidades, é interessante pensar em como uma população tão grande afeta a vida cotidiana na China. Qual será o futuro dessa nação tão populosa? Você sabia que leopardos e jaguares não são a mesma coisa? Embora possam parecer semelhantes, esses grandes felinos pertencem a espécies diferentes com características únicas. Os jaguares vivem principalmente nas Américas, têm um corpo robusto, adaptado para a força, enquanto os leopardos habitam a África e a Ásia e possuem uma estrutura mais esbelta e ágil. Os jaguares são conhecidos por suas poderosas mandíbulas e grandes manchas redondas, às vezes com um pequeno ponto no centro, enquanto os leopardos têm rosetas menores e mais espalhadas. Mas isso não é tudo. Os jaguares são famosos por suas habilidades de natação e frequentemente caçam em rios ou pântanos buscando peixes e jacarés. Com essas diferenças fascinantes em habitat, aparência e comportamento, é claro que esses magníficos felinos são muito mais diversos do que pensamos. Na próxima vez que você ver um deles, lembre-se dessas características únicas que os diferenciam. Você sabia que não há habitantes permanentes na Antártica? Este continente gelado é único, pois não possui população nativa. Em vez disso, as únicas pessoas que habitam essa terra congelada são pesquisadores temporários. Cientistas de todo o mundo vão à Antártica para estudar seu clima, gelo e vida selvagem, criando estações de pesquisa por dias, meses ou até anos, mas sempre voltando para casa quando seu trabalho termina. Essas estações de pesquisa são financiadas por diversos países, cada um contribuindo para nossa compreensão desse ambiente remoto. Devido às condições climáticas extremas e à vida difícil, a Antártica se torna um centro desafiador, mas fascinante, para pesquisas científicas. Graças aos dedicados pesquisadores, obtemos informações importantes sobre mudanças climáticas e outros problemas globais. Então, da próxima vez que você pensar em quem vive no continente gelado, lembre-se, são os cientistas que vêm e vão, explorando esse mundo único. Um fato interessante sobre os torneios de cavaleiros. Na Idade Média, os torneios de cavaleiros eram um dos esportes mais emocionantes e perigosos. Imagine cavaleiros em armaduras pesadas, galopando em seus cavalos em direção um ao outro com lanças longas, tentando derrubar o oponente do cavalo. A emoção era palpável, mas o perigo era real. Esses confrontos brutais frequentemente resultavam em ferimentos graves, como fraturas, concussões ou até pior. Às vezes, os cavaleiros arriscavam suas vidas nos torneios. Apesar desses riscos, os torneios fascinavam o público e mostravam a habilidade e a coragem dos cavaleiros. Participar desse esporte exigia não apenas força, mas também estratégia, precisão e um pouco de teatralidade para encantar a plateia. Então, da próxima vez que você pensar na Idade Média, lembre-se de que os torneios de cavaleiros eram sobre mais do que apenas glória, eram também sobre sobrevivência. Não é uma visão fascinante da história? É verdade que os buffets podem ser infinitos. Os buffets, tudo o que você pode comer, são uma opção popular nos Utah, permitindo que os clientes desfrutem de porções ilimitadas por um único preço. Essa ideia se tornou comum e é uma escolha favorita para famílias que buscam variedade e economia. Imagine entrar em um restaurante cheio de comidas diversas, de pizzas crocantes a sobremesas irresistíveis, tudo ao seu alcance. O atrativo não está apenas na quantidade, mas também na chance de experimentar diferentes culinárias sob um mesmo teto. Embora os buffets sejam comuns na América, muitos outros países oferecem opções semelhantes, mas com características culturais. Em alguns lugares, as porções costumam ser menores e os buffets são menos frequentes. Então, se você ama massas recheadas ou quer experimentar sushi, o buffet Tudo o que você pode comer é o seu passaporte para um banquete. Qual é o seu prato favorito de um buffet? Prepare-se para se surpreender com o poder do seu cérebro. Você sabia que o cérebro humano usa aproximadamente a mesma quantidade de energia que uma pequena lâmpada de 10 watts? Esse fato incrível destaca a eficiência dos nossos cérebros. Apesar de lidarem com tarefas complexas, desde resolver equações matemáticas até criar arte, nossos cérebros consomem apenas uma fração da energia, em comparação com muitas outras máquinas. Essa eficiência notável é vital para nossa sobrevivência, pois nos permite pensar, aprender e interagir,
sem esgotar nossas reservas de energia. A energia do cérebro vem principalmente da glicose, um tipo de açúcar que alimenta suas funções. Isso significa que, embora possamos sentir cansaço mental após um longo dia, nossos cérebros muitas vezes usam menos energia do que você poderia imaginar. Não é surpreendente como um sistema tão complexo pode funcionar com tão pouca energia? Como podemos aproveitar ao máximo esse órgão incrível? Você consegue imaginar como as minhocas realmente fazem xixi? Embora possa parecer surpreendente, as minhocas não têm um sistema urinário comum como muitos animais. Em vez de rins ou bexiga, esses seres incríveis eliminam resíduos nitrogenados diretamente pela pele. Esse processo acontece com células especiais chamadas nefrídeos, que estão espalhadas pelo corpo. Quando a minhoca se move no solo, ela absorve umidade e nutrientes essenciais para sua sobrevivência. Ao digerir esse alimento, os nefrídeos filtram os resíduos. A excreção pela pele não só remove substâncias nocivas, mas também ajuda a manter a umidade do solo, o que é benéfico para o ecossistema. Então, quando você vê uma minhoca se contorcendo, lembre-se de que ela não é apenas um amigo do jardim. Ela desempenha um papel importante na reciclagem de nutrientes na terra. Não é incrível? As corujas enfrentam um problema único devido à demora na produção de melatonina. A melatonina é um hormônio que ajuda a regular nosso ciclo de sono e vigília, e essa demora ocorre mais tarde à noite, com a exposição à luz. Enquanto os pássaros cantores começam a sentir sono por volta das 10 da noite, as corujas geralmente não relaxam até muito mais tarde, o que as leva a preferir atividades noturnas. Essa mudança significa que as corujas vão dormir e acordam muito mais tarde do que aqueles que se levantam com o nascer do sol. A luz das telas, lâmpadas e até mesmo do pôr do sol afeta o nível de melatonina em seus corpos, fazendo com que seus relógios biológicos funcionem de forma diferente. Como resultado, embora as corujas desfrutem da tranquilidade e produtividade da noite, pode ser difícil alinhar suas rotinas com o horário de trabalho tradicional das 9 às 5. Como isso afeta sua vida cotidiana? Muitos não sabem, mas o Olimpo Mons é imenso, com impressionantes 24 quilômetros de altura. O Olimpo Mons é o vulcão mais alto do nosso sistema solar, quase 3 vezes mais alto que o Everest. Localizado em Marte, esse colossal vulcão em escudo não só encanta com sua aparência, mas também pode se tornar um local para futuras pesquisas espaciais. Imagine astronautas fazendo emocionantes caminhadas por suas amplas encostas, apreciando a vista da paisagem marciana como nunca antes. O Olimpo Mons tem encostas suaves que se estendem por 600 quilômetros de diâmetro, tornando-o tão massivo que pode ser visto da órbita. Cientistas acreditam que ele se formou a partir de múltiplas erupções de lava, o que revela a história vulcânica e a geologia de Marte. O tamanho gigantesco do Olimpo Mons faz os pesquisadores refletirem sobre a atividade geológica do planeta e as possibilidades de expansão humana. Com o avanço constante nas tecnologias espaciais, quem sabe quais descobertas nos aguardam perto desse incrível gigante? Estamos prontos para aventuras à sombra deste grande vulcão? Já viu corajosos dançando com fogos de artifício no México? Em uma vibrante cidade mexicana, durante festivais locais conhecidos como Las Castillos e La Quema de Toritos, acontece um espetáculo emocionante e arriscado. Pirotécnicos mestres do fogo sobem em estruturas altas, cheias de explosivos acesos. Enquanto sobem, esses artistas habilidosos giram e dançam entre os foguetes que disparam, criando um show hipnotizante de luz e som. Ao mesmo tempo, os corajosos participantes correm sob as estruturas altas, desviando das faíscas e explosões em busca de adrenalina e tradição. Este evento emocionante não só entretém o público, mas também reflete a rica cultura e arte das festividades mexicanas. Imagine ao seu redor os brilhos intensos e a atmosfera eletrizante. É ao mesmo tempo emocionante e assustador. No entanto, a segurança é prioridade. Embora o evento atraia muitos aventureiros, os pirotécnicos são treinados para gerenciar os riscos. A dança do fogo encanta os espectadores e oferece uma visão única da celebração apaixonada da vida, da comunidade e da coragem no México. Você se atreve a se juntar a essa festa explosiva? As primeiras fones Bluetooth nos fizeram parecer alienígenas. Quando a tecnologia Bluetooth surgiu no final dos anos 1990, os fones eram incrivelmente grandes,
Imagine andar com um dispositivo enorme e desajeitado saindo da orelha, parecendo uma pessoa com antenas altas. Esses gadgets estranhos rapidamente chamaram a atenção do público e geraram confusão. Muitas pessoas achavam erroneamente que quem usava fones estava conversando sozinho, o que levava a suposições engraçadas. Na verdade, o design era resultado das limitações tecnológicas da época, onde a funcionalidade era mais importante que o estilo. Só depois os fabricantes melhoraram o design, criando dispositivos mais elegantes e confortáveis. Hoje, os fones Bluetooth são estilosos e compactos, se integrando facilmente à nossa vida cotidiana. Mas você consegue imaginar os olhares estranhos que aqueles modelos antigos recebiam? Vamos revelar a verdade sobre o crescimento na primavera. Estudos recentes mostram que as crianças realmente crescem mais rápido na primavera. Você pode se perguntar por que isso acontece. Acontece que os dias mais longos e a maior quantidade de luz solar desempenham um papel importante no aumento do crescimento dos jovens. A luz solar ajuda nossos corpos a produzir mais vitamina D, essencial para o crescimento dos ossos e a saúde geral. Com mais dias ensolarados, as crianças passam mais tempo ao ar livre e se exercitam mais, tornando-se mais ativas e envolvidas. Essa combinação de luz e movimento estimula os hormônios do crescimento em seus corpos. Portanto, não é apenas o clima quente que inspira aventuras durante o dia. É também uma forma da natureza garantir que as crianças cresçam ao máximo nesses meses ensolarados. Você já percebeu como seus filhos parecem crescer após a temporada de brincadeiras ao ar livre? É realmente impressionante como o ambiente afeta a saúde e o crescimento. Você sabe o que faz as abelhas irem ao banheiro? Não é só a busca por flores melhores. As abelhas são criaturas trabalhadoras, com hábitos interessantes, incluindo ter seu próprio banheiro. Diferente de muitos animais, as abelhas se preocupam muito com a limpeza e preferem fazer suas necessidades fora da colmeia. Esse comportamento ajuda a manter a higiene em seu lar e reduz o risco de doenças. Mas o que é curioso, suas fezes muitas vezes parecem mel dourado, o que pode confundir observadores desatentos. Os resíduos amarelos e pegajosos não têm um cheiro agradável e, claro, não são comestíveis como o mel, mas sua aparência pode enganar quem não presta atenção. Esse aspecto único do comportamento das abelhas destaca sua eficiência e desejo de manter o ambiente limpo. Então, da próxima vez que você ver algo amarelo no chão perto das flores, lembre-se de que pode ser apenas uma pausa para o banheiro de uma abelha e não uma delícia saborosa. A natureza não é cheia de surpresas? Você sabia que Jane Pierce tinha medo da Casa Branca? Jane Pierce, esposa do presidente Franklin Pierce, sentia uma grande ansiedade sobre se mudar para a residência presidencial. Na verdade, ela estava tão assustada que todas as noites orava para que seu marido perdesse as eleições. O receio de Jane estava ligado a várias tragédias pessoais, incluindo a perda de seu único filho pouco antes da candidatura de Franklin. Essa tristeza a afetava profundamente, e a ideia de uma vida pública e das pressões da Casa Branca parecia quase insuportável. Ao saber da nomeação do marido, ela desmaiou, o que mostrava o quanto estava sobrecarregada. Apesar de seus medos, os Pierce acabaram se mudando para o endereço 1600 Pennsylvania Avenue, onde Jane tentava lidar com seu novo papel em meio à sua perda pessoal. Sua história destaca as dificuldades muitas vezes invisíveis daqueles que estão em evidência. Você consegue imaginar como é enfrentar tanta pressão enquanto lida com a dor pela perda de um ente querido? Por que Elizabeth Taylor usava um diamante de $1 milhão? Em 1964, essa atriz lendária chamou a atenção, não apenas por seu talento, mas também por um magnífico diamante avaliado em mais de $1 milhão em seu filme. Essa pedra deslumbrante era tão única que precisou de um seguro especial. Elizabeth usou essa joia incrível para dar um toque de glamour ao filme, atraindo o olhar do público tanto na tela quanto fora dela. Os diamantes sempre simbolizaram luxo e beleza, mas essa pedra levou isso a um novo nível. O filme, onde ela atuou ao lado de um parceiro famoso, se tornou um sucesso em parte graças à presença extravagante da joia. O amor de Elizabeth Taylor por joias era bem conhecido. Ela disse famosa: "Grandes garotas precisam de grandes diamantes." Isso era especialmente verdadeiro para seu papel nesse filme, já que o diamante não era apenas um adereço, mas um personagem por si só. Seu brilho combinava com o poder estelar de Taylor, criando um momento inesquecível na história do cinema. Você consegue imaginar o alvoroço que causou quando o público a viu pela primeira vez com uma joia tão requintada? Prepare-se para se surpreender com a primeira corrida do ouro na América.
Embora muitos acreditem que a Califórnia seja o berço da febre do ouro, na verdade, ela começou na Carolina do Norte. No início dos anos 1800, um jovem chamado Conrad Reed encontrou ouro em um riacho na fazenda da sua família. Essa descoberta gerou um interesse que atraiu milhares de garimpeiros para a região. A empolgação em torno do ouro não apenas transformou cidades, criando novos negócios e fortalecendo a economia, mas também mudou radicalmente o estilo de vida dos moradores locais. As pessoas deixaram suas fazendas, formando comunidades barulhentas, cheias de mineradores e comerciantes. Embora a descoberta de ouro na Carolina do Norte tenha sido ofuscada pela famosa corrida do ouro na Califórnia alguns anos depois, ela abriu caminho para o amor da América por tesouros dourados. Você consegue imaginar como a história poderia ter mudado se a Carolina do Norte tivesse permanecido no centro das atenções? Você consegue imaginar que supermercados doam comida em vez de jogá-la fora? Em 2016, a França chamou a atenção ao se tornar o primeiro país a aprovar uma lei ousada para combater o desperdício de alimentos. Essa legislação inovadora obriga os supermercados a entregar qualquer comida não vendida, mas ainda comestível, a organizações de caridade ou bancos de alimentos, em vez de descartá-la ou destruí-la. Essa iniciativa não só ajuda a combater a quantidade chocante de alimentos desperdiçados a cada ano, mas também garante refeições necessárias para os necessitados. Ao estabelecer esse padrão global de responsabilidade em relação à comida, a França incentiva outros países a repensarem sua abordagem ao excesso de alimentos. Desde a implementação da lei, ela inspirou discussões sobre desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, provando que uma simples mudança pode fazer uma grande diferença. Talvez essa seja a chave para combater a fome e reduzir o desperdício em todo o mundo. Você sabia sobre o trágico destino do submarino Scorpion? Em 1968, o submarino nuclear Scorpion afundou nas profundezas do Oceano Atlântico, levando consigo uma tripulação de 99 marinheiros e cargas perigosas. Esse evento trágico ainda desperta interesse e preocupação, pois os destroços nunca foram encontrados. O misterioso afundamento do submarino permanece um enigma, deixando muitas perguntas sobre seus últimos momentos. Investigações sugeriram que a causa poderia ter sido um dano mecânico ou uma colisão, mas a razão exata continua incerta. Curiosamente, o Scorpion não era apenas um navio. Ele desempenhou um papel importante na era da Guerra Fria, patrulhando e coletando informações de inteligência. Seu desaparecimento destaca os riscos associados às pesquisas submarinas e os debates contínuos sobre os protocolos de segurança para embarcações militares. Além disso, esse local serve como um lembrete vívido do custo humano das operações no mar, das pessoas e tecnologias perdidas sob as ondas. À medida que as pesquisas nos oceanos continuam a evoluir, o destino do Scorpion nos leva a refletir sobre como tratamos nosso patrimônio subaquático e quais lições tiramos de tragédias como essa. Você já se perguntou onde realmente estão seus dinheiro? Pode surpreender, mas apenas cerca de 8% do total de dinheiro no mundo existe em forma física, como moedas e notas. A maior parte do nosso dinheiro é digital, guardada com segurança em contas bancárias e em várias bases de dados. Esse dinheiro digital inclui tudo, desde os saldos que você vê no seu aplicativo bancário, até os fundos usados para compras online. Isso nos permite transferir grandes quantias quase instantaneamente e acessar dinheiro a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas um clique. Mas essa dependência da moeda digital levanta questões interessantes sobre segurança e o futuro do dinheiro em espécie. Em um mundo onde o dinheiro físico está se tornando cada vez mais raro, como você se sente sobre as mudanças na forma como gerenciamos nossas finanças? Você está pronto para aceitar uma sociedade sem dinheiro em espécie? Ou prefere a sensação de moedas e notas no seu bolso? Adivinhe o que desperta interesse em cubos? Este lugar incrível é o maior do seu tipo e está localizado na parte sul da ilha, perto de Panjang. Cubos atrai pesquisadores e amantes da natureza com suas vastas paisagens e características geológicas únicas. Os visitantes podem ver formações rochosas impressionantes, vegetação densa e talvez até animais raros que habitam este lugar extraordinário. Seu tamanho não só impressiona, mas também oferece oportunidades para diversas atividades ao ar livre, como caminhadas, fotografia e observação da natureza. Muitos vêm para aprender sobre a história natural da região.
e como uma área tão grande se formou ao longo do tempo. Não importa se você está em busca de aventura ou apenas quer apreciar vistas deslumbrantes, Cubos tem algo para todos. Você já pensou em explorar esta emocionante maravilha natural? Difícil de acreditar, mas não voltamos à Lua. Já se passaram mais de 50 anos, desde que os astronautas pisaram pela última vez na superfície lunar durante a missão Apollo 17 em 1972. Esse longo período destaca como as missões à Lua passaram de aventuras emocionantes para uma fascinante parte da história. A Lua, que antes era um local de intensa pesquisa, agora parece um sonho distante, já que os planos de retorno frequentemente foram interrompidos por limitações orçamentárias e mudanças de prioridades. Embora tenhamos enviado robôs e sondas para explorar nosso vizinho mais próximo, o interesse por pesquisas humanas parece estar ressurgindo. O programa Artemis da NASA visa levar astronautas de volta à Lua nos próximos anos, reacendendo os sonhos de bases lunares e novas descobertas científicas. Com o renovado interesse pela Lua, podemos esperar que os humanos voltem a caminhar em sua superfície em breve? Muitas pessoas não sabem, mas a polícia recebe ligações estranhas. Em 2014, uma mulher do oeste de Midlands, na Inglaterra, ligou para o número de emergência 999, não por causa de um crime, mas por estar insatisfeita com um pedido mal embalado. Esse caso incomum destaca como algumas pessoas buscam a ajuda das autoridades em situações que não parecem emergências tradicionais. Isso levanta questões interessantes sobre o que as pessoas consideram uma emergência. Embora a polícia normalmente lide com casos sérios, como acidentes ou crimes, às vezes eles têm que resolver problemas incomuns, como os relacionados à entrega de pacotes. Esse incidente nos lembra da importância do uso correto dos serviços de emergência. Quando as fronteiras entre situações urgentes e triviais se tornam confusas, isso pode sobrecarregar os recursos destinados a crises reais. O que você acha? Com que frequência as pessoas usam os números de emergência de forma inadequada? Um fato surpreendente sobre destino e sobrevivência. Ramon Artagavatia enfrentou dificuldades inimagináveis após sobreviver a um incêndio em um navio e seu naufrágio em 1871. Essa experiência traumática deixou marcas emocionais e ele teve dificuldade em pensar no mar novamente. No entanto, décadas depois, superando seus medos, ele decidiu se reencontrar com o mar. Em 1912, ele embarcou no RMS Titanic, um navio que prometia luxo e segurança. Infelizmente, o destino tinha outros planos. Apenas alguns dias após sua viagem inaugural, o Titanic colidiu com um iceberg e afundou nas águas geladas do Atlântico. Apesar de suas experiências anteriores, Ramon se viu preso em mais uma catástrofe e acabou perdendo a vida nessa trágica história marítima. Sua história destaca a imprevisibilidade da vida e como o mar pode trazer tanto alegria quanto perigo. Faz-nos refletir sobre como uma pessoa pode enfrentar a imensidão do oceano, sendo tanto sobrevivente quanto vítima. Sempre que as pessoas embarcam em um navio, elas estão equilibrando-se na linha entre aventura e incerteza. Não é surpreendente como o destino tece histórias tão dramáticas. Você sabia que cerca de 15% dos usuários de iPhone andam com telas quebradas? É um número significativo se parar para pensar. É fácil não notar as trincas, especialmente quando você se acostuma com elas. Mas uma tela danificada pode causar outros problemas, como a diminuição da sensibilidade ao toque ou danos adicionais se não forem tratados. Não é apenas uma questão estética. Isso pode afetar o uso do celular para mensagens, navegação na internet ou fotos. Muitos ignoram as trincas achando que conseguem lidar com isso, mas isso também pode reduzir a proteção do aparelho. Se você faz parte desses 15%, talvez seja a hora de considerar um conserto. Afinal, uma tela limpa significa selfies nítidas, rolagem suave e uma experiência de uso mais agradável. Acredite ou não, as nuvens podem pesar 1 milhão de libras. Essas formações fofas que admiramos no céu não são tão leves quanto parecem. Uma nuvem comum contém inúmeras gotículas de água, e se somarmos todas, o peso é impressionante. É difícil imaginar quanto realmente pesa uma nuvem, mas pense nisso. Uma nuvem cúmulo, geralmente grande e fofa, pode conter entre 500 mil e 1 milhão de libras de água. Esse peso não significa que a nuvem seja densa como uma pedra. Em vez disso, as gotículas de água estão tão finamente distribuídas que parecem quase invisíveis. Elas flutuam no ar graças a correntes de ar quente que as mantêm suspensas. Essas correntes ajudam as gotículas de água a formar nuvens,
criando condições ideais para a chuva quando elas se tornam muito pesadas. Na próxima vez que você olhar para cima e ver uma nuvem passando, lembre-se de que o que parece leve e etéreo pode, na verdade, ter um peso bastante significativo. Não é incrível? Acredite ou não, na mitologia nórdica há um esquilo fofoqueiro. Esse personagem interessante se chama Ratatoskr e ele tem um trabalho bem peculiar. Ratatoskr corre para cima e para baixo na Yggdrasil, a enorme árvore do mundo, passando ofensas entre uma águia gigante que vive no topo e um dragão aterrorizante embaixo. Esse papel único destaca o caos que uma fofoca pode causar, já que Ratatoskr garante que nem a águia nem o dragão tenham um relacionamento pacífico e amigável. Imagine um pequeno esquilo ocupado com assuntos tão importantes, criando tensão entre essas criaturas poderosas. A própria Yggdrasil conecta diferentes mundos na cosmologia nórdica, ressaltando a interconexão da vida, enquanto Ratatoskr se torna um símbolo de como rumores e ofensas podem levar a desentendimentos. Suas travessuras nos lembram de como mal-entendidos podem surgir facilmente por causa de palavras descuidadas. Então, da próxima vez que você ouvir um rumor picante, lembre-se do papel de Ratatoskr em provocar conflitos. Às vezes, fofocas podem manter até os seres mais poderosos em tensão. A pele realmente se renova a cada mês? Sim, é incrível. Nossa pele está sempre se renovando, descartando células antigas e substituindo-as por novas. Esse processo leva cerca de 28 dias, nos proporcionando uma camada fresca de pele regularmente. A camada mais externa, chamada de epiderme, é composta por células que morrem e se descamam, abrindo espaço para células das camadas mais profundas. Essa renovação é importante não apenas para a aparência, mas também para a saúde, pois ajuda a proteger nosso corpo de infecções e lesões. A velocidade desse processo é influenciada por fatores como idade, alimentação e nível de hidratação. Por exemplo, em pessoas jovens, a renovação da pele ocorre mais rapidamente, enquanto em pessoas mais velhas pode ser um pouco mais lenta. Por isso, os cuidados com a pele frequentemente enfatizam a esfoliação e a hidratação regulares para manter a saúde da pele. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de que sua pele é um órgão dinâmico que trabalha incansavelmente para que você pareça e se sinta bem. Você sabia que Michael Jackson amava esculturas de porcelana únicas? O rei do pop tinha uma paixão por colecionar grandes figuras de porcelana. Em sua impressionante coleção, havia uma escultura especial que o retratava ao lado de seu chimpanzé favorito, chamado Bubbles. Esta obra peculiar foi feita sob encomenda por uma talentosa fábrica em Valência, na Espanha, famosa por seu requinte. Jackson não era apenas um ícone musical, mas também tinha um gosto artístico que refletia seu espírito brincalhão e sua conexão com os animais. A escultura captura um momento terno entre Jackson e Bubbles, mostrando a proximidade entre eles. A peça não só revela o gosto artístico de Jackson, mas também destaca sua personalidade única. Fãs e colecionadores se interessam por muitos dos hobbies de Jackson, além da música, tornando-o uma figura fascinante tanto na cultura pop quanto no mundo da arte. Quantas outras celebridades podem se orgulhar de ter uma obra única que as retrata com um chimpanzé? Você sabia que sua mandíbula é uma poderosa ferramenta? A mandíbula humana, ou maxilar inferior, não é apenas o osso mais forte do nosso corpo, mas também uma parte importante da nossa vida cotidiana. Ela nos permite mastigar os alimentos, essencial para a digestão e nutrição. Esse osso útil sustenta os dentes inferiores e se destaca por ser o único osso móvel do crânio. Imagine como seria difícil comer sem a mandíbula. Esse osso é capaz de suportar grandes forças ao morder e mastigar, o que a torna realmente incrível. Sempre que damos uma mordida, nossa mandíbula entra em ação, mostrando sua força. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu lanche favorito, tire um momento para apreciar o trabalho da sua mandíbula. Essa pequena, mas poderosa maravilha do corpo humano. Não é surpreendente como uma ação tão simples está ligada a uma estrutura tão complexa e resistente. Fato surpreendente sobre corvos e suas habilidades mentais. O corvo de Nova Caledônia é considerado a ave mais inteligente do planeta. Este ser incrível pode criar e usar ferramentas, resolver problemas e mostrar comportamentos que antes pensávamos serem exclusivos dos primatas. Por exemplo, esses corvos foram vistos transformando gravetos em ganchos para pegar insetos debaixo da casca das árvores, o que demonstra não apenas criatividade, mas também compreensão de relações de causa e efeito.
Sua inteligência é comparável à de alguns mamíferos, e estudos mostram que eles podem planejar o futuro, o que acrescenta mais um nível às suas habilidades cognitivas. Os pesquisadores estão impressionados com a forma como essas aves se adaptaram ao seu ambiente, oferecendo novas perspectivas sobre o desenvolvimento da inteligência animal. Então, da próxima vez que você ver um corvo, pense em sua mente surpreendente. Quem sabe quais mistérios ele está resolvendo nas árvores? Incrível, mas é verdade. A Times Square tinha outro nome. Antes de se tornar o movimentado centro que conhecemos hoje, esse famoso ponto de Nova York era chamado de Longacre Square. Esse nome menos conhecido foi usado até 1904, quando o jornal New York Times se mudou para a região, levando a cidade a renomear a praça em homenagem ao jornal. Imagine a empolgação daquela época. O New York Times não só marcou uma nova era para a praça, com seu novo e brilhante edifício, mas também ajudou a transformar uma área antes tranquila em um vibrante centro cultural, como é hoje. Desde a famosa descida da bola de Ano Novo até ser um local popular para turistas e moradores, a Times Square recebe milhões de visitantes anualmente. As luzes brilhantes, teatros e multidões barulhentas transformaram esse espaço em um símbolo da energia de Nova York. Assim, a mudança de nome ajudou a moldar a vida urbana moderna, tornando este lugar imperdível em qualquer visita à Grande Maçã. Então, da próxima vez que você visitar, lembre-se de seu fascinante passado como Longacre Square. E se eu contar a vocês os segredos de Fort Knox? Fort Knox, localizado em Kentucky, é famoso por guardar as reservas de ouro da América, como um dragão protege seus tesouros. Esta fortaleza abriga mais de 400 toneladas de barras de ouro, avaliadas em incríveis 250 bilhões de dólares. Apesar de sua enorme importância, ninguém entrou nas instalações de Fort Knox desde 1974, tornando-o um dos lugares mais protegidos e misteriosos do mundo. Com vários níveis de segurança, incluindo vigilância armada, sistemas de detecção e uma forte proteção ao redor, o mistério em torno de Fort Knox gera especulações e curiosidade. Por que ninguém conseguiu entrar por tanto tempo? Alguns dizem que é para proteger a segurança nacional, enquanto outros acreditam que isso aumenta o apelo deste local icônico. Muitas pessoas se perguntam como funciona esse armazenamento e o que está escondido atrás de suas paredes, protegendo a riqueza do país. Ed Slovic é lembrado na história americana como o único soldado condenado e fuzilado por deserção desde a Guerra Civil. Servindo como soldado raso durante a Segunda Guerra Mundial, ele não suportou a pressão do combate e os horrores da guerra. Em 1944, ele desertou de sua unidade várias vezes, tentando escapar da violência ao seu redor. Infelizmente, em vez de clemência, suas ações resultaram em um rápido tribunal militar. Em 1945, Slovic foi fuzilado, deixando uma marca sombria na história, como um símbolo das consequências severas para aqueles que abandonaram o campo de batalha. Seu caso gerou debate sobre o tratamento dos soldados e a política de deserção. A história de Ed Slovic serve como um lembrete assustador das dificuldades enfrentadas pelos soldados e das regras rígidas de conduta militar em tempos turbulentos. Por que seu destino foi tão cruel em um país que valoriza a liberdade? Você sabia que o controle de multidões é crucial nas estações de transporte? Gerenciar o fluxo de pessoas em estações movimentadas pode ser desafiador, mas é essencial para a segurança e eficiência. Os funcionários do transporte são heróis invisíveis que mantêm a ordem, mesmo quando centenas de passageiros chegam ao mesmo tempo. Eles lidam com o caos de forma habilidosa, usando sinais, orientações verbais e sua presença para direcionar as pessoas para onde precisam ir. Essa organização cuidadosa evita congestionamentos e garante que todos cheguem aos seus destinos sem atrasos desnecessários. Imagine uma estação de metrô lotada durante o horário de pico. Sem um controle eficaz de multidões, isso pode rapidamente se tornar caótico. Esses profissionais garantem que tudo funcione sem problemas, tornando suas viagens diárias seguras e confortáveis. Na próxima vez que você os ver em ação, lembre-se da importância do papel deles na manutenção dos nossos sistemas de transporte. Descubra os segredos dos micróbios de fontes termais. Esses pequenos organismos vivem nos lugares mais quentes da Terra, como nas poças de lava do Parque Nacional Yellowstone. Micróbios como termos aquáticos se adaptaram para sobreviver a temperaturas acima de 200 graus Fahrenheit.
Sua capacidade de suportar calor extremo não só surpreende os cientistas, mas também abre grandes oportunidades para resolver problemas ambientais e médicos. Por exemplo, proteínas extraídas desses micróbios são usadas na PCR, reação em cadeia da polimerase, uma técnica importante para analisar o DNA. Estudando esses seres resistentes, os pesquisadores esperam desenvolver novas estratégias para limpar poluentes, biocombustíveis e até medicamentos que possam suportar altas temperaturas. A pesquisa sobre micróbios de fontes termais não é apenas curiosidade científica, pode levar a avanços em várias áreas. Que descobertas incríveis poderemos fazer na próxima vez? O que realmente influencia a percepção da arte? Em 2007, o famoso violinista Joshua Bell tocou em uma estação de metrô em Washington, vestido como um músico de rua. Apesar de tocar em um violino incrível que custava $3 milhões, ele ganhou apenas $31 em uma hora, destacando a chocante diferença entre o verdadeiro valor artístico e o reconhecimento público. Mais de 1.000 passageiros apressados passaram por ele, alguns mal olhando em sua direção. Esse experimento provocativo mostrou como o contexto afeta nossa percepção de talento. Muitos não pararam para ouvir porque estavam com pressa para o trabalho ou distraídos com os celulares. A apresentação levantou questões não apenas sobre a percepção da arte, mas também sobre como frequentemente não percebemos a genialidade no dia a dia. Não é surpreendente que um dos maiores violinistas do mundo tenha passado despercebido no barulho do metrô. Adivinhe o que realmente enlouquece os amantes de cachoeiras? O Pailón del Diablo, localizado na deslumbrante província de Tungurahua, no Equador, é uma cachoeira impressionante que despenca de uma altura de 80 metros. Esta maravilha natural não só demonstra a força da água em queda livre, mas também encanta os visitantes com sua beleza dramática em meio à paisagem verde. O nome Pailón del Diablo sugere suas formações rochosas irregulares e está ligado a lendas locais que adicionam um toque de mistério a este lugar mágico. Muitos viajantes vão até a região para ver o rugido da cachoeira e ouvir histórias sobre espíritos que supostamente habitam as proximidades. Seja você um aventureiro ou apenas um amante da tranquilidade da natureza, o Pailón del Diablo oferece experiências inesquecíveis que conectam você à rica cultura e às paisagens deslumbrantes do Equador. Você já adicionou este lugar mágico à sua lista de viagens? Você sabia que os carvalhos têm anos de colheita? Nesses anos especiais, eles produzem muitos bolotas, suas sementes saborosas. Isso não acontece por acaso, é importante para o ecossistema. Após um ano de colheita abundante, muitas vezes vemos uma queda na quantidade de bolotas nos anos seguintes, o que pode afetar animais como esquilos, cervos e pássaros que dependem dessa comida. Quando há menos bolotas, os animais podem ter dificuldade em encontrar alimento suficiente, o que leva à diminuição de suas populações. Mas após anos ruins, o próximo ano de colheita traz um novo começo. Com tantas bolotas, mais animais provavelmente sobreviverão, ajudando as florestas a prosperar e crescer. Não é incrível como os carvalhos sustentam tanto a vida selvagem quanto o meio ambiente?